Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo e olha isso. É isso aqui que a gente vai montar, tá? Tem aqui o código HTML e CSS do projeto, tem ele todo montado aqui, ó. E eu vou te mostrar na prática como fazer isso aqui de uma forma extremamente simples. Para você que nunca mexeu no HTML e CSS, vai ser muito legal essa aula, tá? Então, ó, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e vamos começar, que tá magnífico isso aqui, cara. Olha que bonito. Eu te mostro como baixa a imagem, como monta o HTML e o CSS, como otimiza a imagem. É muito conteúdo, irmão. Bora lá. Bom, pra gente começar, eu vou te explicar etapa por etapa do processo, tá? No meu processo a gente fazer a estrutura base, a organização ali, baixar as imagens que a gente vai utilizar, tudo de graça. Então, além de você aprender a fazer o HTML e CSS, você vai aprender a baixar imagens boas da internet, tá? Ó, o site que eu utilizo para baixar imagem é o freepik.com. Nesse site tem, cara, tem muita imagem aqui, aí você pode escolher qualquer uma. Eu, geralmente, para colocar imagem de background no site e tudo mais, eu gosto de colocar uma imagem mais neutra, que não tenha tantos detalhes assim. Por exemplo, essa imagem aqui, ó, essa imagem aqui eu poderia encaixar um texto aqui nessa partezinha, entende? Então assim, geralmente você vai olhar a imagem e já vai tentar encaixar o site nessa imagem. Por exemplo, ó, essa imagem aqui, que também é uma imagem muito bonita, ela é uma imagem que eu poderia colocar 2 quadros de cada lado, porque ela tem esse espaço vazio e ela também tem esse espaço vazio, tá? Mas, deixa eu ver qual imagem que eu vou utilizar, cara. Eu quero uma imagem que fique bonita no site, mas que também não fique tão simples assim, ó. Bom, vamos usar essa imagem aqui. E aí no Freepik, o primeiro que eu já selecionei aqui por free, ó. Então você não precisa assinar nada, tá? Eu tenho assinatura no Freepik, mas de graça você já consegue baixar as coisas. Essa imagem aqui, quando eu venho nessa setinha, eu tenho a opção de baixar o EPS ou o JPEG dela, tá? Eu vou baixar o JPEG dela, tá? 5 MB o JPEG. Aí você fala, pô, Edu, vai colocar essa imagem no site? Não. Por quê? Porque ela tá muito pesada, eu vou otimizar ela. Se eu vir aqui, ó, nos arquivos, vamos ver aqui o peso que tá essa imagem. Ó, 5 megas, olha o tamanho dela, 5.000 por 3.000, cara, eu não preciso de uma imagem desse tamanho. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Google, vou colocar Resize Image Online, tá? E eu vou entrar nesse site aqui, ó, I Love IMG. O que ele vai fazer? Ele vai diminuir o tamanho da imagem para mim. Então eu vou vir aqui em Select Image, vou selecionar a imagem, e aqui em Width, eu vou colocar 1920, que é um tamanho suficiente, tá? É suficiente esse tamanho aqui, eu já consigo fazer de tudo com ele. É o tamanho ideal para ser uma imagem do site. Se eu quiser mais leve ainda, eu posso colocar aqui por 1800, por exemplo. Também iria funcionar. Mas vou deixar 1920, tá? Vou vir em Resize Image. Ele vai pegar a imagem, vai deixar ela, em vez de ser 5.000 pixels, vai ser uma imagem muito menor. Esperar ele baixar essa imagem. É importante que você aprenda esse processo, porque não é só o código em si. Não adianta você só saber o código, você tem que saber a estrutura por trás até chegar no código, entendeu? Ó, agora ele baixou a imagem para mim. Vamos ver o tamanho que ela tá agora? Ó, já caiu para 1.6 MB, 1920 por 1400, tá vendo? Vou vir aqui nessa imagem grandona, vou apagar ela. E agora eu vou otimizar a imagem. Então vou vir aqui, ó, Tiny PNG. E eu vou subir essa imagem aqui, ó. E ele vai otimizar ela mais ainda para mim. Ó, de 2 megas, vamos ver quanto que vai ficar o peso dela. 241 KB. Ou seja, é a mesma imagem. E aí, por que é importante fazer esse processo? Olha isso, agora tá com 241 KB. Menos de 1/4 de mega. Muito leve. E a mesma resolução, tá? Essa ferramenta TinyPNG aqui, ela faz esse processo de otimização. Então agora a gente já tem, ó, background.jpg. E já tem o background da nossa página que a gente vai utilizar no site. Legal? Esse processo é importante você fazer justamente para você conseguir ter uma imagem mais leve, um site mais leve. Se você coloca uma imagem muito pesada no site, por exemplo, vai ficar horrível o seu site. O cara não vai conseguir, vai demorar 10 segundos para abrir o site. Então tem que otimizar as imagens, tá? Bom, depois da imagem, eu não vou utilizar mais nenhum elemento. Não vou utilizar mais outras imagens. Eu quero focar realmente no código. Mas é bom ter uma imagem pra gente conseguir montar lá o site, beleza? Beleza, vamos lá. Agora é o seguinte. Vou vir aqui no Finder, que é nos arquivos do meu projeto. Vou até apagar esse aqui, ó. Fechar esses outros. Olha o tanto de aba que tem aberto. Bom, aqui você vai escolher um lugar no seu computador, tá? Você escolhe, você decide onde você quer que fique. E aqui em Downloads, que é onde eu escolhi, eu vou criar uma nova pasta. Essa pasta eu vou chamar ela de Site. Agora a gente vai começar a fazer a estrutura base do código. Então, ou seja, os arquivos, o que vai ter, base, beleza? Vamos lá, vou vir aqui em Site. Agora eu vou usar o Visual Studio Code, tá? Nessa pastinha eu vou abrir no Visual Studio Code, que é esse aqui, ó, Visual Studio Code. É esse site aqui, ó, code.visualstudio.com. O que ele faz? Basicamente é como se fosse um editor de texto. Então eu consigo trabalhar o meu código muito melhor usando essa ferramenta do que se eu fosse usar, por exemplo, os arquivos do meu computador. Tem no Windows, que tem lá o arquivo do documento TXT. Aqui eu vou usar o VS Code, que fica muito melhor o código, tá?
Vou vir aqui, já tenho o VS Code baixado, então é só eu clicar aqui que eu vou abrir ele. Agora eu vou pegar a pastinha que eu criei, site, e vou jogar aqui para dentro, ó. Pronto, ela já tá aberta aqui dentro, tá vendo? Ó, site. Agora aqui dentro, vou aumentar e dar um zoom para vocês. Vamos lá, vamos criar dois arquivos aqui dentro. Vou criar um arquivo chamado index.html, vamos lá, index.html, e vou criar um arquivo chamado index.css, certo? Então agora a gente tem já esses dois arquivos. Vou pegar a minha imagem, background, e vou jogar aqui dentro, ó. Pronto, tá vendo que até apareceu aqui já? Então tem o arquivo CSS, o arquivo HTML e a imagem que a gente vai utilizar de fundo nesse nosso site. Legal? Agora, o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui no VS Code os meus arquivos vazios, tá? Eu vou criar o HTML base. Como é que eu faço isso? HTML 2.5. Pronto. E dou Enter. Ele vai criar para mim a estrutura base de um código em HTML, tá? Aqui, no lugar de lang en, eu vou colocar pt-br, certo? Eu tô falando aqui pro código, ó, esse código HTML é em português do Brasil. Então, se a pessoa acessar, ele vai estar em português. No título, eu posso colocar qualquer coisa que eu quiser. Eu vou colocar site com edu. Legal? De resto, não preciso mexer. Bacana? Então agora a gente já tem a estrutura do HTML base montada, a gente tem um arquivo CSS, a gente tem a imagem. Legal? Tá vendo que é uma estrutura bem simples? Não tem segredo. E o legal é que você vai fazer é como se você tivesse do nada, você tira do seu computador um site, do nada. É muito legal esse processo. Agora eu vou vir aqui, se eu abrir o meu HTML, se eu vir aqui nele e clicar duas vezes, vai abrir um navegador para mim, né? Até fechar essas outras abas, ó. Eu não tenho nada no meu arquivo HTML. Bora, Rei, fecha essa camada para mim. Aí, fechou. Eu não tenho nada no meu arquivo HTML. Se eu vir aqui nele e colocar, por exemplo, um H1, colocar como fazer arroz e salvar, quando eu entrar aqui e apertar F5, ele vai aparecer, ó, como fazer arroz, no arquivo base, legal? Só que, tá vendo que eu tenho que toda hora, só apagar o arroz, toda hora que eu vim aqui, eu tenho que apertar F5. E é um processo, imagina você toda hora, cada micro atualização que você fizer, você tem que apertar F5, fica ruim. Agora eu vou vir aqui, vou vir em no Visual Studio Code, na parte de extensões eu vou procurar por Live Preview. Aqui em Live Preview vai ter essa extensão aqui, ó, Live Server, tá? Live Server, essa aqui, ó, eu coloquei Live Preview, mas é Live Server, tá? Vai estar todos os links que eu tô listando aqui na descrição, então fica tranquilo. Aqui no Live Server, eu vou instalar a extensão. Instalou, quando você vier no seu arquivo HTML, você clicar com o botão direito, vai aparecer essa opção, ó, Open with Live Server, ou abrir com Live Server. Se eu clicar, ele vai abrir no navegador, porém, tá vendo que não tá mais file, user, agora eu tô com o endereço IP, 127.001.5500/index. Então, se eu vir aqui no VS Code e alterar qualquer informação, vou até deixar separado aqui as telas, ó, só para você visualizar. Se eu vir aqui, vou apertar Ctrl B, ó, Command B ou Ctrl B ele minimiza. Se eu vir aqui e colocar como fazer arroz, assim que eu salvar, ele já atualiza aqui, ó. Salvei, ele já atualiza na hora. Se eu vir aqui e colocar outro texto, como inscreva-se, não sei se você já se inscreveu no canal, mas se inscreve no canal, ó, ele já atualiza aqui para mim na hora. Então essa extensão ajuda nisso. Legal? Agora vamos lá. Se eu vir aqui no meu arquivo index.css, eu colocar body, background color red e salvar, nada acontece. Não mudou a cor do background. Por quê? Porque eu não importei ainda o meu CSS aqui no HTML. Como é que eu faço isso? Vou dar um Alt Z, ó, Alt Z ou Option Z, você vai quebrar a linha, tá vendo? Ele fica só em uma linha. Vou vir aqui embaixo do título e vou colocar link hell igual a style sheet href ponto barra, e aí eu vou selecionar o index.css e aí eu fecho. Se eu salvar, agora ficou vermelho. Então agora eu tenho o meu CSS integrado ao HTML. Meu arquivo CSS está integrado ao meu arquivo HTML. Legal? Agora vamos começar a brincadeira, cara. Não tem muito segredo. Vou diminuir aqui só um pouquinho o tamanho. Não, vou deixar desse tamanho. Vou só aumentar aqui, ó. Que aí eu vou deixar a tela separada para vocês verem os dois lados. Legal? Bom, vamos lá. O que eu quero fazer? Primeiro eu quero colocar aquela imagem de fundo no meu site. Então para isso eu vou vir aqui no index.css
E eu vou fazer algumas coisinhas. Primeiro, antes de colocar essa imagem. Tá vendo que aqui no meu texto, eu tenho uma margem em cima e uma margem embaixo? Tá vendo que o texto não tá grudado lá no topo? Por quê? Porque por padrão, o navegador vai colocar algumas propriedades no seu código. Vamos zerar essas propriedades. Vou vir aqui colocar asterisco, abre e fecha chaves, eu coloco padding 0, salvei. Vou colocar margem 0, salvei. Tá vendo que agora o texto já ficou grudado aqui? Olha o texto grudou. Se eu tirar esse margem 0, o texto abre. Se eu colocar 0, o texto gruda. Por quê? Porque por padrão ele vai colocar algumas coisas nos elementos. Todo navegador vai fazer isso. Por isso que é legal você sempre colocar esse código aqui. Box size em border box. Vou colocar, deixa eu ver, outline none, border none. E por padrão é isso aqui, tá? Por padrão é isso aqui que a gente precisa. Agora vamos fazer o seguinte, vou vir aqui no body e vou colocar background traço image URL, abre e fecho chaves e coloco aspas. E agora eu vou importar a minha imagem, ó, ponto barra, e ele já aparece para mim, ó, background.jpg. Vou salvar, ó, nosso background já foi aplicado. Só que o background ele tá meio quebrado, né? Vamos arrumar ele. O que eu faço? Background traço size, eu posso colocar cover, que aí ele vai preencher o background, tá vendo? Ele preenche o background, só que aqui ele tá se repetindo, né? Para não repetir, eu coloco assim, ó, background traço repeat, no traço repeat. Ele não vai repetir, tá vendo? Agora, meu background tá desse jeito. Muito top, né? Agora, eu quero que o background ele pegue o tamanho inteiro. Vamos fazer o seguinte, vou vir aqui no body, vou colocar mini height sem DVH, que aí ele vai pegar todo o tamanho da tela que eu preciso. E eu quero que o background fique bem centralizado. Esse elemento aqui, eu quero que ele fique bem no centro. Eu venho aqui, ó, background traço position center. Ele vai ficar centralizadinho no meu projeto. Olha que bacana. Então agora a gente já tem o background aplicado. Legal, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse tom de cor. Edu, como é que você fez isso para pegar o tom de cor? Eu uso esse programinha aqui, que é pro Mac, tá? Chama Color Slurp. Para Mac é esse aqui, ó, Color Slurp. Esse site aqui, ó, colorslurp.com, é o que eu uso. Ele eu tenho um atalho que eu consigo pegar qualquer cor de qualquer parte do meu computador. Então eu posso vir aqui agora, ó, background color, e eu colo a cor que eu copiei, tá? Se você tá no Windows, coloca Color Picker Windows, e aí vai aparecer algum programinha de Color Picker para vocês, tá? E aí você consegue usar qualquer um desses aqui. É só baixar e usar. Só cuidado com o vírus, né? Bom, agora eu coloquei isso aqui, por quê? Porque se eu não tiver imagem, ele vai ficar um fundo no tom de cor que eu preciso, tá? Porque se enquanto a minha imagem não carregar, por exemplo, não vai ficar branco aqui, vai ficar esse tom de cor roxo. Se eu salvar, aí sim aparece a minha imagem bonitona. Bacana? Agora vamos fazer um quadro no nosso site. Vou vir aqui, ó, colocar ponto quadro. Dentro desse quadro eu vou colocar ponto foto. Depois eu vou colocar H2 e vou definir meu nome, ó, Eduardo. Vou colocar um parágrafo. Grava vídeos de segunda a sexta no YouTube e está pedindo solidariamente o seu like nesse vídeo se você não deu ainda, beleza? Vou colocar também um botão, dar o like, lá ele, beleza? Vou colocar deixar o like, que é melhor, né? Senão um de vocês não se empolgar aí, ó. Pronto, agora eu tenho aqui o H2, eu tenho o P e eu tenho o button. Você fala, Edu, por que o meu código HTML fica com duas linhas? Para você arrumar isso, é só você selecionar, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Aumenta um pouco o tamanho da tela, que vai aparecer isso aqui, ó, espaços. Se eu selecionar espaços, eu posso clicar aqui em recuar usando espaço e eu posso selecionar, ó. Por padrão ele vai estar 4, só que eu sempre uso 2, tá? É mais prático para mim usar 2 do que usar o 4 ali. Legal? Agora que a gente tem esse quadro aqui, que tem a foto, o H2, o P e o button, vamos fazer ele funcionar. Vou vir aqui, ó, ponto quadro, display flex, flex direction column, align item center e justify content center. Ó, agora meu quadro vai estar mais centralizado, tá vendo? As informações estão tudo aqui em cima, ainda não tem cor. Agora eu vou fazer o seguinte, vou centralizar, vou primeiro colocar uma cor de fundo, né, ó, colocar white só pra gente ver ele, ó, tá aqui o nosso quadro. Vamos vir aqui no body e vamos centralizar. Aí vem aquela coisa, Edu, como que centraliza uma div? Usando o display flex isso fica muito mais fácil, cara. Ó, display flex, align item center e justify content center e salva.
Pronto, já centralizei a div, tá? Bem simples. O quadro eu vou colocar width 100%, max width 500 pixels. Eu quero que ele chegue no máximo a 500 pixels de tamanho. Posso colocar também um border radius 10 pixels, para ele ter essa borda mais arredondada. Posso colocar padding 40 pixels, para ele ter um preenchimento no quadro. E eu vou fazer agora um efeito de vidro, muito simples, tá? Vou vir aqui no background color e vou colocar o FFF, né, que é a cor branca no código Hex, e vou colocar 30. Ele vai ficar um branco transparente. Agora, para fazer o efeito de vidro, eu venho aqui, ó, backdrop, filter, blur, 30. Tá vendo? Agora ele fez o efeito de vidro para mim. Ó que bacana que fica, cara. Fica muito massa. Depois eu vou vir aqui, ó, ponto quadro, H2, font family, eu posso colocar Fig3, vamos ver se ele aplica a fonte. Ou posso vir aqui e colocar uma fonte que já tenha no próprio computador, ó. Vou colocar, por exemplo, deixa eu ver uma fonte legal. Eu gosto de usar muito essa fonte aqui, ó. Só tiraria, pode deixar essa quantidade de fonte, ó, porque ele coloca meio que a fonte que tá no Mac. Se eu tiver no MacBook, ó, ele coloca a fonte da Apple, tá vendo? Mas, em vez de ficar deixando esse código todo, toda hora, eu vou copiar ele. Vou vir aqui, ó, dois pontos, root, traço fonte, e eu colo ele aqui. Agora, qualquer lugar que eu queira usar essa fonte, eu só importo, ó, traço fonte. Muito mais fácil. Vou vir aqui também colocar um font size. Vamos colocar um 30 pixels. E a cor eu vou deixar branco, né? Ó, white. Pronto. Vamos fazer também o parágrafo, que é o P. Vou vir aqui em parágrafo. Vou colocar ele como 18. Legal, ó. E vou colocar ele como um text align center, para ele ficar centralizado o texto. Vou colocar também um line height de 1.5 para dar um espaçamento na altura da linha. E agora, por último, também tem o nosso button. Ó, uma facilidade também para você no código é você pegar já a propriedade que você usou, por exemplo, essas três aqui, e eu posso usar no button. Tá vendo? Ó? Agora eu só preciso colocar um background color. Vou colocar o button com um branco mais transparente também e um preenchimento maior. Padding 20 e 30. E o border radius como 10 pixels. Fechou. Agora é só vir aqui, margem, colocar 10 em cima e 20 embaixo, no parágrafo. Ou posso colocar até menos, posso colocar 15 embaixo. Olha que legal. Agora, para você que nunca mexeu em HTML e CSS na sua vida, imagina você, esse sendo o seu primeiro projeto que você já fez. Bonito, chamativo, ó, se eu colocar ele em tela inteira aqui, ó. Olha a diferença do projeto, olha o nível de qualidade. Muito top, né, cara? Então, basicamente, é isso aqui que a gente conseguiu fazer no HTML e CSS de uma forma extremamente simples, bem prática, para você conseguir usar essa tecnologia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Agora a gente tem aqui, ó, todo o código montado. É um código bem simples, bem curtinho, mas para você que nunca usou código, esse aqui é um baita de um belo de um projeto em código para você fazer. E aí, caso você tenha dúvidas, comenta aqui que eu vou te ajudar, beleza? Tamo junto.